Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna Giovannini e você está em mais um vídeo da playlist da leitura compartilhada de Chesterton, que está quase chegando ao fim. Nós vamos falar do capítulo 18. E eu vou começar pelo final, como eu tô desconfiando de que eu sempre deveria fazer. Eu sempre deveria ler os últimos parágrafos de um artigo do Chesterton para eu poder pegar o início, né, e já saber mais ou menos aonde ele quer chegar. E nos livros também sempre tem alguma coisa no final que quando eu leio eu falo: ai, se eu tivesse lido isso antes eu teria entendido. Isso aconteceu comigo lendo A Abolição do Homem do C.S. Lewis. Lá no final tem um apêndice. Se você ainda não viu a minha resenha sobre esse livro, vai estar linkado aqui embaixo ou aqui em cima. E simplesmente eu fico com raiva, porque eu passei o livro inteiro com uma ideia e que eu poderia ter tido uma ideia muito melhor se eu tivesse lido o final. Enfim, como que é o final desse capítulo que se chama A Falácia da Jovem Nação? Bem, vai tratar das colônias britânicas e em comparação com os Estados Unidos em relação à arte e tudo mais. E no final ele diz o seguinte, que as colônias britânicas ainda não produziram nenhum grande artista, e esse fato pode provar que ainda estão cheias de possibilidades silenciosas e de forças armazenadas. Mas os Estados Unidos produziram grandes artistas. Ele vai dizer: as colônias ainda não falaram e estão a salvo. O silêncio delas pode ser o silêncio de um nascituro. Mas dos Estados Unidos vem um lamento doce e assustador, tão inequívoco quanto o lamento de um moribundo. E aí, né, vamos começar lendo e ver do que o Chesterton tá falando e o que eu consegui pescar desse capítulo. Ele começa o capítulo falando o seguinte, que dizer que um homem é idealista é simplesmente dizer que é um homem, ou seja, é inevitável que o homem viva com uma ideia ideal de mundo na cabeça. É inevitável, todo homem tem um ideal, mesmo que ele não admita isso ou perceba isso. E para falar dessa ideia, né, de que todo homem tem um ideal, mas alguns percebem e outros não, ele vai falar que todo homem é ritualista, embora ele pode também não perceber que segue um ritual. Ele fala que a humanidade está dividida entre ritualistas conscientes e os inconscientes, né? E o ritualismo consciente é muito simples. E aí ele vai falar da missa, ele vai falar de vela, pão, vinho, incenso. São coisas comuns, coisas simples, não tem nada de complexo. Mas o ritualista inconsciente segue tantos rituais e acreditando que não são rituais, que ele fica espantado que essas pessoas não compreendam o que é o ritual consciente, né? O que é o ritual religioso. Tinha um costume na Inglaterra de que ele vai falar da questão das gravatas brancas, que você, numa festa de gala, no final da tarde, você usa gravata branca, você não usa gravata preta. E ele fala assim: olha que coisa mais complicada, quem ligaria a cor branca ao pôr do sol? Se um homem fosse fazer de fato uma gravata que representasse esse horário do dia, que é o final do dia, seria talvez um cachecol laranja com vermelho, com roxo e rosa, algo que lembrasse, né, o entardecer, o pôr do sol. E não uma gravata branca, ou seja, um ritual que nem tem muita ligação, né, com a realidade. Igual o ritual que representa que o homem reconhece a presença de uma mulher, né, no recinto, ou então quando ele passa por uma mulher na rua, que é tirar o chapéu. Então o homem vê uma mulher, ele tira o chapéu e coloca de volta, né, e faz um aceno com a cabeça. Ele fala: ah, meu Deus, é a mesma coisa que se ele tirasse a blusa, né, ou o sapato. Não faz nenhum sentido. E é um ritual, é uma coisa que todo homem educado faz. E aí ele vai pegar esse exemplo sobre ritualismo consciente ou inconsciente e levar para o idealismo consciente ou idealismo inconsciente. E ele vai dizer que o ideal realmente pode ser muito perigoso, né? Ele diz: as pessoas que dizem que o ideal é uma coisa perigosa, que ilude e inebria, estão perfeitamente corretas. Mas o ideal que mais é perigoso para o homem é aquele ideal que parece possível. Olha que incrível, né? O ideal que nos inebria menos é o ideal propriamente ideal, que nos torna sóbrios repentinamente,
como fazem todas as alturas, precipícios e grandes distâncias. Então ele fala que é muito mais fácil lidar com um homem que quer virar um arcanjo do que um homem que quer virar um cavaleiro. Por quê? Porque o homem que quer virar um arcanjo, uma hora vai perceber que não pode, mas que vai ficar ali tentando, né, entrar em em um estado de santidade, porque ele tem o arcanjo como ideal, ele quer fazer parte da natureza divina de uma forma que ele não vai conseguir, mas que ele vai lutar a respeito disso. E a gente leu sobre isso bem no início do livro, né? E o cara que quer ser cavaleiro, o homem que acredita que é possível ser cavaleiro, ele pode acreditar que já é sem ser. Porque o ideal é tão possível, tão simplório, que ele pode confundir, né? E achar que já é um cavaleiro e não é. E aí ele vai estar iludido e vai ser pedante e tudo mais. E qual é o perigo disso? É que os políticos, né, acabam tendo essa ideia do ideal muito possível e acabam acreditando que essa já é a verdade. Então, em vez de falarem de uma coisa que seria muito boa, eles agradecem por essa coisa já existir, sendo que ela não existe. Isso é muito interessante. Ele vai falar, por exemplo, que um político, né, antigo diria: seria bom que houvesse uma federação de repúblicas que dominasse o mundo. Mas o político moderno não diz: seria bom que o imperialismo britânico dominasse o mundo. Ele diz: é bom que exista o imperialismo britânico dominando o mundo, visto que não há nada disso. É essa ilusão que você vê alguns políticos vivendo, que você fala: parece que o sujeito vive num mundo paralelo, né? Eu não tô vivendo isso aí que essa pessoa tá falando. Tanto que ele fala assim: certamente preferiria dividir aposentos com um cavaleiro que pensasse ser Deus do que com um cavaleiro que pensasse ser um gafanhoto, né? E dentro do texto, essa frase faz tanto sentido, e fora do texto, falando solto para vocês aqui, às vezes nem se encontra o sentido dessa frase. E é complicado mesmo. Chesterton não tem essas... brinca no limiar, né, das palavras. Daqui para frente no artigo ele vai começar a falar sobre literatura, né, de arte, na verdade, de vários países. E é aí que eu me embolo toda, né? Eu acho que eu não consigo contribuir mais na leitura desse capítulo, além disso que eu conversei com vocês, porque realmente fazer todas essas ligações sem estudar um pouco de história, né, da época do Chesterton é complicado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me ajudem a complementar esse vídeo comentando aqui embaixo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.